Check-up no rádio. Sete horas e 25 minutos. O cansaço é uma queixa comum entre os idosos e pode ter diversas origens, desde as condições médicas específicas até aspectos relacionados ao estilo de vida. No check-up no rádio desta terça-feira, nós vamos abordar com o médico Dr. Belísio Neto, médico geriatra, um tema de grande relevância, os fatores que causam cansaço nos idosos. Dr. Belísio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Quais são as principais razões médicas por trás do cansaço persistente em pessoas idosas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Joelma de Oliveira, Geraldo. De Oliveira? Bom dia a todos. De Souza, rapaz. Joelma de Oliveira. Joelma de Oliveira é minha cunhada. Mandar um abraço para ela, a esposa do Zezinho, minha cunhada Joelma. Joelma de Souza, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, a todos os nossos internautas que nos acompanham. Mandar um abraço aqui para meu amigo Jailson, o gordo lá da fazenda, que está aqui nos assistindo na live, para todos os trabalhadores lá da nossa humilde residência. Exatamente. Satisfação imensa, Marcos, mais uma terça-feira estarmos aqui falando de um tema bastante relevante, de um tema que traz os pacientes a muitas confusões da causa, e que é uma queixa bastante comum dos idosos. Eu tô cansado, eu tô com cansaço no corpo todo. Outros dizem, não, eu tô com cansaço nas pernas. Outros dizem, eu tô com cansaço, é uma falta de fôlego. Então, assim, existem inúmeras causas, né? O termo cansaço, tecnicamente na medicina, a gente entende como dispneia, como para o paciente um cansaço do tipo falta de ar, falta de fôlego. Esse tipo de cansaço da falta de ar, da falta de fôlego, pode ser ocasionado por doenças do pulmão, como asma, como o enfisema pulmonar, decorrente de longo tempo de tabagismo ou exposição à fumaça e assim por diante. Isso pode causar o fechamento dos brônquios, da passagem do ar, e o paciente ter dificuldade de respirar e ter o cansaço por falta de fôlego. Tem o cansaço também de origem cardíaca, né? Uma doença bastante prevalente nos idosos, é o famoso coração crescido, coração cansado. Então essa doença, o sintoma principal dela é cansaço aos esforços. O paciente tem a falta de ar, falta fôlego a ele quando ele faz uma caminhada ou quando ele faz um movimento menor, vai ao banheiro, toma banho, ele sente cansaço. Então pode ser pulmonar, pode ser cardíaco, pode ser uma anemia. Anemia é uma causa importante de cansaço. Pouco sangue, quem transporta o oxigênio pelo corpo é a hemoglobina, é o sangue. Então, pouco sangue, pouco oxigênio, o paciente sente cansaço. Perda de massa muscular, a gente respira por músculos, né? Então, os músculos que abrem e fecham o pulmão, a caixa torácica, se eles estiverem com pouca quantidade, o paciente com perda de massa muscular generalizada, ele tem cansaço do tipo falta de ar. Doenças do rim podem encharcar o paciente e ele ter cansaço, mas existem outros cansaços. Esse é o cansaço do tipo falta de fôlego. E no aparecimento de um sintoma desse, é extremamente importante buscar auxílio médico, né? Buscar a causa, porque falta de ar, falta de fôlego, geralmente eu falei em órgãos nobres aqui. O problema pode estar no coração, pode estar no pulmão, pode estar no rim, pode estar no sangue. É diferente daquele cansaço por fadiga, né? Aquele cansaço físico, aquele cansaço mental, aquele cansaço porque a pessoa é sedentária, ela não faz nenhuma atividade física e qualquer esforço que ela faz, ela está descondicionada, ela tem o cansaço. Cansaço porque a pessoa perde muito sono, acorda no outro dia cansado, fraco, fadigado. Não necessariamente tem muito se entregando aqui nos estúdios do cansaço. Então, a insônia clássica, a insônia intermediária, também
causa cansaço. Mas tem aquele paciente que ele pensa que dorme a noite toda, né? Mas, na verdade, ele tem apneia do sono, ele ronca, ele fica despertando várias vezes à noite e o problema está na perda de oxigenação quando ele desperta. Ele nem percebe que acordou, pensa que dormiu a noite toda e no outro dia está cansado. Então a apneia do sono é uma causa muito prevalente de cansaço físico, de fadiga, de no outro dia aquela pessoa querer dar cochilos e não ter energia, a apneia do sono. Uma coisa que é bastante comum em pacientes idosos e que passa despercebido muitas vezes é o fato de urinar várias vezes à noite. O paciente acorda várias vezes à noite para urinar, né? Pacientes com doenças na próstata, sexo masculino, ou mulheres com incontinência urinária que cursa com essa noctúria, né? E urinar bastante à noite, ele não dorme normal. Não, doutor, mas assim que eu volto, eu pego no sono. Mesmo assim, seu sono está entrecortado. Urinar várias vezes à noite pode ser a causa do cansaço no outro dia, desse cansaço físico, desse cansaço mental. Existem doenças, Marcos, que dão cansaço, né? Que dão essa fraqueza, essa fadiga, como doenças, por exemplo, comuns. Diabetes pode causar uma fadiga, uma falta de energia, não só generalizada, mas aquele cansaço que o paciente diz, doutor, é um cansaço nas pernas quando eu ando. Pode ser fraqueza por pouco músculo nas pernas, pode, mas pode ser um cansaço por circulação. Ele tem uma vasculopatia diabética, uma doença arterial obstrutiva periférica, e aí ele, quando anda, ele tem um cansaço das pernas, uma fadiga. Então diabetes, uma doença comum que todo mundo tem, pode ser a causa do cansaço. Pode ser também esse cansaço nas pernas por problemas nas veias, né? Não só o diabetes, doenças da tireoide também. Então várias, anemia, como eu já falei, várias doenças podem causar o cansaço, a fadiga e o cansaço mental, estresse, depressão, fibromialgia, uma doença osteoarticular, mas mental também, podem causar cansaço. O mais importante é saber que uma queixa de cansaço em pacientes idosos, principalmente sabendo que os idosos eles têm poucos sintomas característicos, as queixas são um pouco vagas, são difíceis da gente conseguir delinear um raciocínio como no adulto jovem. O mais importante é saber que o sintoma cansaço, sintoma fadiga, fraqueza, mas assim, o cansaço em geral, ele dificilmente tem uma causa só. Dificilmente é só a doença pulmonar, dificilmente é só a perda de sono. Geralmente tem mais de uma causa, geralmente tem mais de um problema. A fraqueza, a perda de massa, o paciente que tem um enfisema, tem um coração cansado, ele tá estressado, não está dormindo bem. Então, o mais importante, Marcos, é saber que o cansaço, seja ele físico, seja mental, seja ele a falta de fôlego por uma doença pulmonar ou cardíaca, no paciente idoso, geralmente tem diferentes causas e mais de uma causa. O importante é identificar essas causas, não sair por aí tomando, por exemplo, eu estou com cansaço, vou tomar ali um fortificante. Estou com cansaço, deve ser anemia, vou tomar um ferro, um sulfato ferroso da vida. Estou com cansaço mental, alguém disse que cafeína é bom, vou tomar aqui cafeína, vou beber mais café. Aí piora se não souber a causa do cansaço. Ele não identificou que o cansaço é porque ele está urinando várias vezes à noite, uma doença na próstata ou assim por diante. Então é importante identificar, porque a gente sabe daquela espiral que o idoso tem, né? Ele começa com esse cansaço, começa a se movimentar menos, ele gasta menos energia, gastando menos energia, ele se alimenta menos, se alimentando menos, ele perde peso, ele perdendo peso, fica mais cansado, e aí começa aquela espiral de perdas, chamada síndrome de fragilidade, que cursa numa perda funcional. O paciente fica fraco, andando devagar, comendo pouco, perdendo peso, vai definhando. Doutor Belísio, como é que a gente pode distinguir entre o cansaço normal associado ao envelhecimento e o cansaço que pode indicar problemas de saúde mais sérios? O primeiro é a gente nunca colocar
na mente, que é do envelhecimento. A gente tem essa ideia de que a velhice é tudo que não presta. O próprio idoso tem o preconceito com a velhice, com a idade. E a gente sabe que não é bem assim. É uma etapa como é a infância. Outro dia eu estava conversando na academia que eu prefiro meus 42 anos a quando eu tinha 15 anos. Eu sou mais experiente, então assim, eu estou mais velho do que com 15. Então não necessariamente você envelhecer, você tem só perdas. Você fica mais experiente, você toma decisões mais assertivas. A depender de como você se cuidou, você pode ser um idoso com 80, 90 anos. Eu tenho vários exemplos lá no consultório, que totalmente independente, com uma saúde invejável, a depender da sua genética, de como você viveu. Então, nem tudo é da velhice. Se fosse assim, todo mundo, quando chegasse na velhice, ia ter cansaço. Então, a primeira coisa é o paciente e os cuidadores não acharem que meu pai está cansado, deve ser da idade. Não, até que se prove o contrário, não. O envelhecimento, ele cursa com cansaço? Não, ele cursa com algumas alterações, como por exemplo, a marcha fica um pouquinho mais lenta. Aliás, a marcha pode ficar mais lenta, mas cansaço não. Dificilmente da velhice sozinha. Como eu disse, ele pode estar numa idade avançada, mas ele tem várias doenças que justificam esse cansaço. E essas doenças não estão sendo tratadas. Então, como diferenciar? Primeiro, esqueça essa história que é da velhice. Vamos buscar outras causas. Isso é o passo inicial. E buscando essas outras causas você vai encontrar. Eu falei aqui inúmeras, desde o cansaço mental, o cansaço nas pernas, cansaço de falta de ar. Então, eu acho que é importante para o ouvinte, logicamente, tecnicamente, se eu for dar uma aula para os meus alunos lá na universidade, eu vou dar uma aula de cansaço, vou falar diagnóstico diferencial, vou falar aqui envelhecimento, isso. Mas o ouvinte tem que entender que não é da velhice. Em 99,9999% das vezes, a velhice não justifica sozinha o cansaço. Ela pode facilitar que uma doença dessas que eu falei, ou alguma mau hábito desses que eu falei, se perpetue, fique mais intenso esse cansaço, ele demore mais a se recuperar. Mas sozinho ele não causa cansaço. Não. Existem estratégias que os idosos podem adotar para combater o cansaço e aumentar a sua energia no dia a dia? Algumas estratégias são fundamentais, não só para evitar o cansaço, mas para a vida, né? Eu falei bastante que sono, você não dormir bem, no outro dia você amanhece cansado. Então, procurar dormir bem. Perguntar à pessoa que está ao seu lado, alguém que convive, às vezes a pessoa, não, eu fiquei viúvo faz 30 anos, eu durmo sozinho. Não, mas um dia você dormiu com alguém, e quem ronca, todo mundo sabe. Então, será que eu ronco? Como eu falei, a apneia do sono, ela o paciente ronca muito, e ele pensa que dormiu a noite toda, mas ele fica despertando, ele fica tendo paradas respiratórias durante a noite, e aí ele tem a fraqueza no. Pergunta a alguém se você ronca, é um sinal de que você pode. Tá. Você vai no banheiro várias vezes durante a noite? Não, eu vou, mas eu volto a dormir logo. Então, será que você tá atrapalhando seu sono? Você tá com problema para dormir, dificuldade de pegar no sono, ou você acorda no meio da noite, problemas no sono. Procure dormir bem. Ajeite, se organize, procure dormir bem. Veja se você não está sobrecarregado, não está estressado, não está com algum estresse, perda familiar, com algum neto, algum filho que está com algum problema, ou se você não tem um histórico de depressão e está resistente ao tratamento. É uma das principais causas de fadiga, de fraqueza, são os transtornos ansiosos depressivos. E veja se suas doenças crônicas, se é que você tem doença, estão controlados. Sua hipertensão está controlada, seu coração crescido, seu coração cansado, você tem ido ao médico, está tomando os remédios, está fazendo a adesão ao tratamento legal. Então, controlar as doenças, dormir bem, se alimentar bem. Quem nunca passou pela experiência de comer copiosamente no almoço e dar aquele sono, né? Então, as pessoas que se alimentam mal, elas são mais cansadas. As pessoas que têm o mau hábito de ser sedentário, elas são mais cansadas. A atividade física, ela dá, além de vários outros benefícios, ela também dá disposição. E aqui eu estou falando especialmente para uma parcela da população que tem limitações para atividades físicas.
Mas quando eu falo de atividade física, não necessariamente é para você correr a ilha ou o anel viário, não. Você mesmo com limitações sérias da sua mobilidade, você precisa se movimentar. Você precisa nem que seja se levantar e se sentar, nem que seja dar uma volta dentro de casa com alguém, nem que seja levantar a ponta dos pés, fazer um exercício de panturrilha. Isso é fundamental. Se movimentar, dormir bem, controlar suas doenças crônicas, se alimentar bem e hidratação. Eu subi desse fim falando sobre hidratação. Pergunta para o Dr. Belísio: meu sogro tem 90 anos, ele andava dentro de casa, só que agora ele falou que está tonto e não anda mais, tem medo de cair. E aí? Qual é a causa? A tontura. Vamos resolver a tontura, certo? Então, existem inúmeras causas de tontura. Eu já fiz alguns programas aqui falando sobre tontura. Como é que é a tontura? É quando ele levanta, fica tonto, dá e passa. Como é que é a tontura? Ele quer desfalecer, o mundo roda, não roda, essa tontura dura o dia todo. Tem que caracterizar melhor. Mas aí o problema está sendo a tontura. Logicamente que o idoso ele não precisa de cair para ter medo de andar, não. A iminência de cair, o chacoalha meio que o cérebro dele, cria uma espécie de uma fobia de andar. É um transtorno fóbico pós-queda, mas às vezes acontece mesmo se ele cair. É como se fosse um estresse pós-traumático. Aquela pessoa que foi assaltada fica pro resto da vida com aquele estresse. Então ele caiu, ele ficou na iminência de cair, ele fica com medo intenso de andar de novo. Então, tá tonto, ele tem medo de cair. Então ele fica, enquanto não se resolver a tontura e tontura, tem várias causas e geralmente tem 2, 3 causas que estão ali fazendo com que o paciente não tenha o equilíbrio necessário, vai fazer com que ele não queira andar e aí ele comece a ficar mais inativo. Isso é uma bola de neve, ele começa a andar menos, gastar menos músculo, ter menos fome, comer menos, perder peso. E fica incapaz. Então vamos buscar tratar essa causa de instabilidade postural, desse déficit de marcha, desse desequilíbrio que ele está tendo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta, bom dia, ouvinte da 95. Marcos, ouvindo aqui a entrevista com o doutor, bem interessante, que eu trabalho almoxarifado, não paro. E quando chego em casa, a mulher às vezes diz que eu estou cansado, mas não sinto cansaço de nada, graças a Deus, não sinto dor em lugar nenhum do meu corpo, assim, devido à jornada assim, de trabalho diariamente. Aí a mulher diz às vezes que eu sou uma máquina, mas eu acredito que isso não seja anormal, não. Eu acho que acredito que seja normal. Eu acho que significa que eu estou saudável, né? Eu queria só ver isso com o doutor, ok? Um abraço, J. Alberto, e aí? Você veja que eu não falei que cansaço é causado por excesso de trabalho. Em nenhum momento eu falei por excesso de atividade. Não. Esse cansaço aí, ele é um cansaço temporário. Se um dia trabalhou mais, você está mais cansado ali, mas é um cansaço crônico. E pelo contrário, principalmente as pessoas idosas, quando elas param de trabalhar, quando elas param de fazer alguma coisa, principalmente quando é uma aposentadoria mal planejada, eu me aposentei, eu parei por aqui, mas eu vou ter que ter uma outra. Vou vir do sítio, vou vir para a rua, vou ter que ter alguma outra coisa para me ocupar. Porque se ele parar, realmente ele vai cansar, ele vai ficar fadigado. E parabéns aí. O trabalho, além de dignificar o ser humano, ele também faz com que a gente mantenha-se ativo, a gente tenha propósito na vida, porque a gente tenha ânimo para acordar. Isso, logicamente, quem ama trabalhar. E aí, na atividade, principalmente as pessoas que estão nessa fase de se aposentar, de ficar mais em casa, elas têm que ter alguma coisa para se movimentar. Agora pegando aqui o gancho aqui da pergunta aqui do J. Alberto, isso de se achar que é uma máquina é um erro, né? Eu vou morrer trabalhar aqui, que eu vou descansar quando eu me aposentar. Não, isso aí não. Isso foi-se o tempo, a geração, talvez minha geração, a sua, Marcos, ainda era nessa, eu dei muito plantões, assim, 3, 4 dias seguidos, 24 horas. Hoje a gente vive, principalmente depois da pandemia, as pessoas se pegaram mais, sabe que para viver mais e para chegar lá com 80, 90, com independência, com autonomia, elas não podem desgastar muito a máquina, ela tem que preservar essa máquina para chegar lá. E o excesso de trabalho, eu digo,
o excesso patológico, doentio de trabalho, isso traz prejuízo logo no dia a dia, traz estresse, você tem problemas no relacionamento com os filhos, nos seus relacionamentos de amizade, então acredito que não faz bem trabalhar demais. Isso é uma questão bem polêmica, né, que as pessoas precisam entender. Tem perfis e perfis. Só para fechar, nossa seguinte pergunta aqui, doutor Belísio, tem previsão da greve acabar e voltar ao programa do Alzheimer na clínica escola? E aproveitar para agradecer a todos pelo belíssimo trabalho com os idosos que os residentes têm comandado pelo próprio doutor Belísio. Olha, agradecer aí a lembrança. Lá na universidade a gente tem 2 ambulatórios, né? A gente tem um ambulatório de geriatria geral e a gente tem um projeto de extensão com os alunos que participam de uma liga de geriatria, que é um ambulatório de demências. A gente atende pacientes com demências, logicamente a principal demência é a demência de Alzheimer. E dentro desse ambulatório a gente criou um grupo de apoio, a gente se reúne uma vez por mês, onde a gente troca experiências. Eu estou lá com os alunos, com os cuidadores de pessoas com demências, e uma vez por mês a gente tem esse encontro. E infelizmente pela greve a gente, não é nem por mim, é por causa da clínica escola, que os servidores estão em greve, a gente não tem, foi até bom ela ligar que eu vou propor para o pessoal a gente se reunir em outro lugar uma vez por mês. Essa reunião é uma reunião à parte, não depende assim do funcionamento da escola, pode até pensar. Então a gente tem um grupo, né, com todos eles, e a gente pode até anunciar no grupo um outro local para a gente se reunir. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E saudações rubro-negras. Amanhã vamos ganhar do Bolívar e garantir a vaga na Libertadores. Estamos chegando aí. Mandar um abraço para meu amigo corintiano, doutor Marcelo Modesto. Mandar um abraço para meu amigo Rafael, lá da clínica. 2 corintianos que estão aí, ficaram um pouco tristes no final de semana, mas... E mandar aqui um forte abraço aqui para o nosso amigo Alan que poda árvores aqui em Caicó, né? Alan que é tricolor, ele adora tirar onda com o flamenguista, só que hoje não recebi uma ligação aqui de Alan, triste tricolor porque tá na zona, né? Não, Fluminense. Vixe. O Alan tá triste, não ligou para mim hoje, rapaz. Ele nunca sai da zona, eles são da 3ª divisão. Agora... Um abraço, volta já para falar aqui no nosso programa daqui a pouco com